O setor financeiro vive sob o impacto de perda de milhões de dólares com ações fraudulentas por meios eletrônicos. Consumidores brasileiros também amargam prejuízos de mais de 300 milhões de reais nas compras em sites falsos. Como se proteger dos crescentes golpes eletrônicos? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Alexandre Ateniense, especialista em Direito de Tecnologia da Informação. Ele também é coordenador da pós-graduação em Direito de Informática da Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. Editor do blog O Direito e as Novas Tecnologias e autor do livro Comentários à Lei 11.419 de 2006 e as práticas processuais por meio eletrônico nos tribunais brasileiros, lançado em maio passado pela editora Juruá. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Nós teremos também a presença dos quadros Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito, hoje da Faculdade Isabela Rentes, farão perguntas para o senhor também. E o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura aos nossos telespectadores. Doutor Alexandre, crime informático e crime virtual, crime digital, crime cibernético, enfim, são termos novos que estão sendo incorporados ao mundo do direito, mas todos têm o mesmo significado. Como é que se categoriza esse crime? Olha, inicialmente eu poderia dizer que são condutas que, em grande parte, estão já tipificadas pela legislação brasileira, ao contrário do que muitas vezes a mídia propaga, dizendo que não tem uma legislação específica para cuidar dos problemas que acontecem na internet. Eu estou, inclusive, escrevendo um novo livro sobre esse assunto e já cheguei a catalogar cerca de 20 condutas de fatos que aconteceram no meio eletrônico e já foram punidos pela legislação brasileira. Não importa se é real ou virtual, o Código Penal arbitra sobre esses crimes. Exatamente. E dentro desse grupo nós temos algumas divisões. Nós temos crimes, por exemplo, que se relacionam com o conteúdo que é publicado na internet. E isso se relaciona muito a questões quanto aos crimes contra a honra, quanto à divulgação, vazamento de informações, situações relacionadas à divulgação de segredo industrial, empresarial, aspectos relacionados à privacidade e confidencialidade que são vazados. Outro problema que tem acontecido muito é a questão de direito autoral, em relação à violação de direitos dos titulares que têm os seus bens publicados na internet, que são copiados sem a devida autorização. E uma série de outras condutas, como, por exemplo, incitação à violência, incitação ao nazismo. E são sempre condutas criminosas feitas por meios de computadores ou de uma rede de computadores? Sem dúvida. Que já existiam antes mesmo de surgir a internet. Embora o direito penal não permita a utilização da analogia, criou-se um novo cenário onde esses ilícitos são praticados. O que ocorre é que já há um outro grupo, que esse não encontra tipificação, e estão previstos dentro de um projeto de lei que se arrasta há 13 anos no Congresso Nacional. Nós temos uma série de procedimentos, de atos também infracionais que surgiram apenas com a adoção dos sistemas informatizados. Estou me referindo a acesso não autorizado a sistemas, manipulação de dados para poder obter vantagens ilícitas. Esse problema, inclusive, já está regulamentado apenas quando se trata do computador atacado, acessado, por exemplo, sendo da administração pública. Nós tivemos um caso recente do Enem, por exemplo, que já poderia ser punido. Nós tivemos um caso do vazamento de dados do computador da Receita Federal. A campanha eleitoral está demonstrando muito. E vazamento de dados do computador da Receita Federal. Então, essas condutas nós precisamos tipificar. São 13. Mas são práticas criminosas, seja no mundo virtual ou no mundo real. Agora, tem uma característica... Tem algumas que são só do mundo... Sim, algumas características do mundo virtual, por exemplo, a questão da transnacionalidade, a questão da ubiquidade, quer dizer, isso é específico da internet, do computador, do meio eletrônico. Sem dúvida. E é bom destacar que o Código Penal é bem avançado nesse ponto. Ou seja, nós temos no artigo 5º e 6º do Código Penal um negócio chamado princípio da ubiquidade. Não importa onde o computador estiver armazenando a informação com conteúdo ilícito, por exemplo. Se o reflexo desse conteúdo ilícito atingir dentro do território nacional, se aplica a legislação nacional. Então não importa se alguém está tentando difamar terceiros, colocando conteúdos ilícitos num computador que esteja localizado na Rússia.
Se esse fato repercute dentro do Brasil, aqui será o local e aqui deverá ser procedidas as medidas para poder identificar e punir os infratores. Doutor Alexandre, pensando no cidadão comum, pensando nas empresas também, quais são os tipos de fraudes mais comuns nesse mundo virtual? Sem dúvida alguma, são dois tipos que se destacam no Brasil atualmente. Primeiro, as fraudes eletrônicas, e decorrência do sistema de internet banking, e também de alguns estelionatos eletrônicos, de pessoas que criam sites de comércio eletrônico para poder vender produtos e não entregar. Vazamento de informações em empresas está acontecendo demais. Várias empresas estão partindo para poder ter uma política de segurança da informação, ou seja, um conjunto de normas, de condutas para regulamentar o uso dos dispositivos de tecnologia da informação, para evitar e gerar provas para poder, evidentemente, utilizá-las em juízo quando ocorrer algum tipo de incidente. Esses cuidados são importantes, de né? vazamento de informações. Doutor Alexandre, agora, no meu caso especificamente... Agora, o outro grupo, só para poder concluir, seria os crimes contra a honra. E nele se destaca a difamação e, notadamente, isso acontece em decorrência das redes sociais, que é um fenômeno de popularidade no Brasil. E nós temos, então, dois ângulos aí, né? Os danos materiais e os danos morais. Poderiam ser enquadrados dessa forma, né? Correto. Agora, especificamente, eu recebo nos meus e-mails, por exemplo, diversas mensagens me orientando, me direcionando para bancos, para pedindo atualização cadastral. São meios de risco e não devem ser abertos. Total risco, absolutamente não devem ser clicados nenhum link em relação a esse tipo de mensagem. Nenhuma empresa séria divulga seus serviços ou faz qualquer tipo de interatividade com o seu público-alvo através de links, a não ser que seja efetivamente uma empresa que já tem um costume disso, mas isso é o que a gente chama de uma porta aberta para uma inserção de vírus, que vai permitir o infrator navegar no computador da vítima em busca de informações valiosas para poder se fazer passar por ela e ter acesso a serviços e vantagens. E aplicar os golpes em seguida. Exatamente. Muito bem, doutor Alexandre, eu vou fazer um pequeno intervalo no próximo bloco, então a gente volta a falar sobre outras tecnologias. Até os celulares também estão sendo usados já para poder aplicação de golpes eletrônicos. A gente volta em instantes.